Vocês foram pegos de surpresa? Para você ver como o louvor não é um tempo para dar tempo de chegar atrasado, não. Brincadeira, viu, queridos? Mas você sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu particularmente, às vezes, fico negligente com o horário do Tadel, porque tem o tempo do louvor. A gente acaba se acomodando, gente, isso é fato. Mas o motivo de hoje a gente não ter tido o louvor não é por isso. É porque, a partir de hoje, nós vamos ter um novo formato no nosso Tadel, tá? O Tadel é um treinamento, o Tadel não é um culto, o Tadel não é um tempo de louvor e adoração. E nós fomos solicitados pelos nossos membros do Ministério de Louvor e depois de conversar com o pastor Bruno, nós definimos que a partir de hoje nós não vamos mais ter tempo de louvor e adoração no Tadel. O Tadel vai ser tempo de treinamento mesmo. Amém? Tá legal o som aí para vocês? Amém. Obrigado, Rafinha. E eu confesso para vocês que eu estou muito desconfortável. Muito desconfortável sobre a intensidade de programações da nossa igreja. Eu acho que a gente podia tirar um pouco o retorno aqui, meu lindão. E são várias pessoas, inclusive eu, todo dia tem compromisso. Além da programação oficial da igreja, tantos casamentos, aniversários, velórios e tantas outras coisas mais. Então, se tem uma coisa que um membro da Paz Church não pode dizer, é que não tem o que ser feito aqui. Não é verdade? E pensando nisso, amados, eu quero lançar um projeto para 2025.2. A gente desacelerar no que diz respeito às programações da igreja. E a gente focar no que verdadeiramente é o coração da nossa visão. Discipulado e célula. Supervisões das células. Amanhã nós vamos ter uma reunião intencional com os supervisores de área. E nós vamos aprofundar mais sobre como nós vamos trabalhar para garantir que vai se cumprir aquilo que nossa liderança idealizou, que é o lema da nossa igreja. Todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Eu mesmo preciso ficar procurando agenda, horário, para discipular os meus discípulos, e tem muitos deles aqui que estão com mais de mês que eu não reúno, e olha lá se não tiver mais. A gente vai reunindo um tiquinho aqui, um tiquinho acolá. Então, esse não é o discipulado que nós acreditamos, não é? Então, eu queria contar com a compreensão de vocês. E para fortalecer ainda mais esse desconforto, eu quero lançar hoje algumas reflexões aqui, porque eu quero ver em 2025.2 você, líder de célula, auxiliar, membro de uma célula, está intencional em mobilizar a sua célula para estar junto conosco no Tadel. Amém, queridos? Então, hoje eu quero falar, sabe sobre o que com vocês? Sobre o Tadel. Treinamento. Né? Então, nós estamos literalmente inaugurando hoje um novo formato de Tadel. Né? Na realidade, nós estamos voltando a focar na essência do propósito desse momento.
E qual que é o propósito do Tadel? Alguém quer compartilhar o que você entende sobre o que é o propósito do Tadel? Semana passada, a Raquelzinha aqui, ela foi ousada. E sabe de uma coisa? Errar é uma virtude, sabia? Porque a gente só aprende errando. E quem não tem coragem de errar, nunca vai acertar. Porque vai ficar inerte, parado. O medo vai tomar conta, essa necessidade de ser aprovado, de só aparecer quando as coisas dão certo, isso aí faz sabe o quê? Grandes ideias e projetos nunca nascerem. Não é? Isso é uma verdade. Então, qual que é o propósito do Tadel? Vamos lá. O Tadel não é um culto. Diga, o Tadel não é um culto. Não é, diga, não é uma reunião de celebração. Muito menos uma vigília. Me perdoem os espirituais, tá? O Tadel é uma ferramenta semanal de, diga, treinamento, alinhamento e capacitação prática dos líderes, auxiliares e membros de uma célula. Não é? Então, isso é muito forte. Nós vamos resgatar. No passado, nós vivemos um tempo em que o discipulado ele foi usurpado pela liderança da célula. Então, quando alguém, de repente, precisava de um suporte importante, não se perguntava quem era o discipulador dessa pessoa, mas quem era o líder de célula dela. Então, a liderança da célula usurpou o discipulado. E nós restauramos isso através da distribuição, digamos assim, do discipulado em 4 tipos. Lembra dos 4 tipos de discipulado? Porque antigamente, com essa ideia de todo mundo discipulado e todo discípulo líder compromissado, o líder de célula se tornou um gestor de discipulados. Porque como todo membro de célula precisava ser discipulado, as pessoas não estavam nem preparadas, sabia nem o que era discipulado e já estava discipulando outras pessoas. A galera não sabia nem o que era discipulado e já queria ser discipulado. Aí sabe o que acontecia? Frustração. Porque criava-se uma expectativa com base, sei lá de onde, e as pessoas se frustravam. E aí, glória a Deus, que nossos pastores, eles foram, o pastor Eibe especialmente, ele foi ministrado pelo Senhor para restaurar, para resgatar o pastoreio eficaz através da liderança da célula, mas o discipulado intencional, 1 a 1, é para quem quer mesmo, não é para ficar ocupando tempo, porque é aquilo que a gente conversa. Rapaz, não tem esse negócio da gente não ter tempo. A gente tem todo o tempo do mundo, a gente só não tem tempo para perder. Então você passa anos investindo na vida de uma pessoa que não cresce, é o crente anão. Envelhece, mas não cresce. Aí, meu irmão, miséria queima. Você aguentaria um funcionário na sua empresa, você pagando um salário todo mês para ele continuar na mesmice? Não faz sentido. A galera quer que eu fique discipulando gente que não quer crescer. Entendeu? É parecido com isso. Então, eu falo isso com muito amor e carinho. Da mesma forma, você não tem tempo a perder, porque você é ocupado demais. Show? Então, no Tadel, nós vamos ser intencionais em relação ao treinamento. Se a nossa visão... Rapaz, Rafinha, eu acho que está estranho aqui alguma coisa, eu não sei se é o retorno. Estava tão bom domingo. Se a nossa visão é cuidar e discipular bem as ovelhas do Senhor, o objetivo central do Tadel é treinar líderes para que cuidem bem de cada membro da igreja e fortaleçam o avanço do discipulado.
Esse é o objetivo do Tadel, né? Então, no Tadel, nós focamos em ensinos objetivos e práticos, trazendo princípios de liderança, discipulado, visão de células e a cultura da nossa igreja, tá? Então, eu quero trazer aqui 6 motivos pelos quais nós valorizamos o Tadel. E eu também quero trazer 6 motivos pelos quais não devemos deixar de estar no Tadel semanalmente. Amém? Então, por que o Tadel é importante? Primeiro, é um tempo oficial de alinhamento da visão. Eu gosto quando os irmãos se mobilizam. Por exemplo, nós vamos ter a conferência, a Paz Conference de São Paulo. E no ano passado, por exemplo, foi compartilhado de forma muito, como é que eu posso dizer, muito esclarecedora a história da nossa igreja, o legado da nossa igreja. E todos que estiveram ali se sentiram privilegiados de fazer parte desse legado. Não é? Então, quem não foi, e eu entendo porque existe um custo, não é barato, é caro. Mas nós temos, por exemplo, a Conferência MDA em Fortaleza, que dá para a gente se organizar. Nós temos, por exemplo, a Conferência Diffley. E tantas outras, que a gente pode, né, se mobilizar para estar juntos, vivendo esses momentos, essas experiências. Eu entendo. Quando é fora da cidade, é mais complicado. Mas o Tadel, eu acredito que nós, líderes, precisamos mobilizar nossas células para que, se no domingo nós tivemos aqui 950 pessoas em 3 cultos de celebração, na terça-feira era para a gente ter pelo menos 400 aqui. Vocês concordam comigo? Porque a gente entende que tem outros que fazem faculdade, tem outros que trabalham nesse horário. Mas de um contexto de 1000 membros numa igreja, ter 120 no Tadel. Então, pensando nisso, nós vamos estar mais estimulantes em relação ao nosso Tadel, porque é um tempo oficial de alinhamento da visão. É aqui que você, líder de célula, vai ter de uma vez só um compartilhar da essência da visão, e isso vai te poupar trabalho. Imagina você, empresário, ir para o mercado e recrutar 5 colaboradores novos para a sua empresa, que você tem que ensinar cada um deles a escrever ainda. Agora, se essas pessoas já chegam com as competências que você precisa, cara, a sua liderança vai ser muito mais leve. Sim ou não? Você vai experimentar muito mais resultados. Então, se você é um líder de célula inteligente, você vai ser intencional em garantir que os membros das suas células estejam sendo treinados. Sabe por quê? Porque você vai deixar de ser um líder galinha para ser um líder patinha. Por quê? Você já viu como é que é a galinha com um monte de pintinho? É a galinha dando aqui. E os pintinhos tudo espalhados, sem saber, sem rumo. Não é assim? Agora você vê a mamãe patinha. Ela vai andando na frente, o que é que acontece? Os patinhos tudo atrás em fila. Então, se você tem alinhamento de conhecimento, de liderança, você vai desenvolver uma liderança muito mais saudável, sustentável, leve. Às vezes a liderança se torna um fato, sabe por quê? Não é porque os teus liderados não querem nada com nada. É porque talvez você não valorize o que precisa ser valorizado. O conhecimento. Não é? Então, no Tadel, a gente reforça o quê? A cultura da nossa igreja. Você, como líder, você é o guardião da cultura da igreja lá na célula que você lidera. Você, como supervisor de setor, você é um guardião da cultura da igreja que você representa lá no setor que você supervisiona.
Faz sentido, gente, para vocês isso aqui? Aí você pega isso que nós estamos conversando aqui e leva para o mundo secular. É explosão. Aí a galera paga centenas de milhares de reais para ir para uns treinamentos aí, uma imersão, arrasta para cima as coisas que tem aí, para ouvir essas coisas aqui. É ou não é? Alguém já fez uma arrasta para cima que ensinou essas coisas aqui? Isso aqui tu não aprende em faculdade não, cara. A galera não ensina isso aqui em faculdade não. Tem alguém do direito aí? Tem? Algum estudante de direito? Algum advogado já? Rapaz, a gente tem que ganhar esses advogados para Jesus, viu? Só tem 3 advogados aqui, 3... Sabe o que é que eu estou com vontade de fazer lá no meu escritório? Eu estou construindo um prédio lá. E eu vou fazer um auditório só para eu recrutar estagiários. Passar um dia todinho de imersão. Vou divulgar lá na Unita. Ó, quem quiser, o escritório Barroso e Farias está dando 3 dias de imersão sobre a prática da advocacia, só para estagiário a partir do 5º semestre. Alguém tem interesse? E aí eu vou fazer, quem queria entrar em concurso, desistir de concurso e viver da advocacia. Sabe por que a galera quer concurso? Porque quer estabilidade. Só que quem quer estabilidade começa a segunda-feira pensando na sexta. E o domingo assiste o fantástico Corujão para não chegar a segunda-feira. Porque ele está focado só nisso aqui, ó. Mas sabe quem é que prospera com leveza? Quem é apaixonado pelo que faz. Porque se você faz o que você faz por causa do dinheiro, a medida do ter nunca enche. Vai chegar um dia que o que tu ganha não é suficiente, tu vai estar insatisfeito. Mas quando você é apaixonado, até de graça, você parte para cima. Você descansa trabalhando, porque você é apaixonado pelo que você faz. Esse negócio de férias é para escravo. Escravo do próprio estilo de vida. Então, quem faz a obra de Deus e se fadiga com facilidade é porque está fazendo por causa da religiosidade. Não é pela revelação do amor de Deus que lhe alcançou. Entendeu? Então, quem tem revelação do propósito se submete aos processos. Isso passa a fazer mais sentido agora, não é? Pois é. Então, ao invés de eu estar indo atrás de estagiários para o meu escritório, sabe o que vai acontecer? O meu escritório vai ser um pomar. Porque lá eu quero fazer um ambiente que as pessoas elas vão ver propósito e sentido. E ao invés de eu ter que ir atrás de gente lá no mercado de trabalho, a galera que vai querer trabalhar com a gente lá. Porque a gente vai ter uma cultura de valores perenes que realmente só os apaixonados vão querer estar lá com a gente. Isso você pode fazer no seu negócio também. Não é? Então, olha só, queridos. Esse tempo oficial de alinhamento da visão mantém todos nós na mesma página. A gente está lendo o mesmo livro, a gente está marchando junto. Por quê? Porque a gente está calibrado. Não tem julgo desigual. A gente não diverge, a gente converge. Provérbios 29, 18 diz o seguinte: onde não há visão, o povo se corrompe. É difícil liderar uma célula que os membros não estão alinhados com a visão do líder. E como é que vai estar alinhado? Se muitas vezes nem o líder sabe a visão do ambiente que ele está inserido. Nós temos critérios.
E eu tenho sentido que nós temos flexibilizado demais os critérios. Dentro da nossa visão, o dízimo é um princípio básico. E existem ministérios profundos que, para a pessoa fazer parte, ela tem que ser dizimista. E eu vou ser cri-cri na relação de dizimista daqui para frente. Ai, pastor, quer dizer que tem que botar o nome? Qual o problema? Você não quer ser um líder? Não é que eu desconfie de você, não. A pergunta é, qual o problema de você se identificar? Entendeu? Sabe aquele ditado? Quer continuar solteiro? Não casa, irmão. Agora, casar e querer levar uma vida de solteiro, a gente não dá conta, não. Se tem critérios, vamos observar os critérios. O critério deixou de fazer sentido? Então, talvez precise um alinhamento aí. Porque enquanto o critério for critério, ele precisa ser observado. E não tem negócio de flexibilizar porque um é mais bonitinho. Não existe isso. Ai, porque o dízimo do fulano é grande coisa. Eu já vi isso lá em Fortaleza. O dízimo do cara era volumoso, ele queria mandar na igreja. Vai para lá, passa de mim, Satanás. Isso não faz sentido. Amém, queridos? Isso é treinamento. Porque se eu levar uma mensagem dessa no domingo, tem gente que nunca mais volta. Porque o domingo tem um viés evangelístico. Não é? Então, segundo motivo, o Tadel treina os líderes para pastorearem bem o rebanho. Os líderes de célula, eles são os pastores dos seus grupos. E o Tadel, o treinamento avançado de líderes, é exatamente o ambiente onde eles são equipados com palavras, capacitados para desafios práticos. Vamos lá, eu já falei isso muitas vezes aqui na igreja. E essa pergunta é só para você refletir. Se um irmão peca contra ti, o que é que tu tem que fazer? Virar as costas e mandar esse irmão ir para a casa do Judas? Não, querido. A palavra de Deus diz que existe um caminho. Se o irmão peca contra ti, tu vai até ele e resolve. Se ele te ouvir, tu ganhou o irmão. Mas se ele continuar com o coração duro, aí você chama mais 2 testemunhas e traz um confronto amoroso. Ó, irmão, isso não está legal. Se o irmão não se arrepender, você vai virar as costas e simplesmente ignorar a vida desse irmão? Não. A Bíblia diz o quê? Chama a liderança. Apresenta o caso à igreja. Aí, se ainda assim o irmão não se humilhar, você vira as costas e manda ele ir para a casa da mãe do Judas? Não. Você faz o quê? Trata como ímpio. Como é que a gente trata o ímpio? Projeto Natanael. Quem é o foco do Projeto Natanael? O ímpio. Aquele que não conhece a Jesus. Como é que a gente trata o ímpio? Intencionalmente em evangelizá-lo. Para que ele tenha uma experiência com Deus. E aquele coração duro amoleça. Sabe o que é que acontece por aí? A galera expulsa da igreja. Expulsa. Aconteceu um caso aqui, alguns anos atrás, muitos anos atrás, que eu tive que fazer um confronto muito duro. Tinha um certo cidadão aqui, e eu acredito que eu vou encerrar por aqui, que ele estava com as práticas meio estranhas aqui dentro da igreja. E aí,
estavam criando uns perfis fakes do Instagram. E a que botou para cima de mim era um tal de Vitória, lá de Sobral. Pastor Anderson. Aí eu disse, amor, responde aqui. Aí a Moreca, ô irmã, tudo bem? Aí mandou um áudio pastoral. Aí a irmã não respondeu mais. Só que aí eu fiquei sabendo que mandou para o pastor Júnior, foi pastor Júnior. E para tantos outros aqui. Eu disse, cara, que negócio estranho. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Não é no tempo da gente, é em algum momento. Aí eu sei que os hackers começaram a cair em campo aqui. Eu sei que nós descobrimos a origem dos perfis fakes. Aí eu chamei o irmãozinho lá para dentro de uma sala do Kids. Aí eu disse, irmão, deixa eu te perguntar. Como é que você entende essa prática? Ele tinha uma prática pública de um pecado, e aí eu tive que fazer um confronto firme com ele. Aí, pastor, Deus me ama, pastor. Aí eu sei, filho. E eu também. A gente te ama. Só que eu quero saber de você como é que você vê isso à luz da Bíblia. Não, eu não vejo como pecado. Aí eu, pois deixa eu lhe dizer uma coisa. Ó. Peguei a Bíblia, eu fui preparado, né? Li vários versículos. Ó. Pois isso que você faz, eu, como seu pastor, estou lhe dizendo e mostrando pela Bíblia que é pecado. Entendeu, querido? Aí eu perguntei, é você que está fazendo uns perfis fakes e dando em cima dos homens da igreja, se passando por mulher? Aí disse, não, pastor, não. Aí eu, tá certo. Continuei conversando. E aí eu fui mais incisivo. E chegou a hora que eu disse assim, olha, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É a última chance que eu vou lhe dar para você ser honesto. Eu já sabia que era ele. Você vai dizer só sim ou não. E dependendo da sua resposta, a gente encerra a nossa conversa aqui. Judas não quis se arrepender, né? Aí, cara, eu fui muito dirigido por Deus, porque eu nunca fiz dessa forma. E aí eu perguntei, pela última vez que eu lhe pergunto, é você que está criando esses perfis fakes e dando em cima dos homens da igreja? Aí ele disse, pastor. Aí eu, querido, pois deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu tomar conhecimento de mais algum comportamento seu, parecido ou igual a esse, saiba que eu vou chamar a polícia para você. Porque aí já foi longe demais, entendeu? Então, se você quiser crescer junto com a gente, nós estamos aqui e eu estou disposto até lhe discipular, se você quiser. Mas, para fazer essas coisas aqui dentro, eu não vou admitir. Você está me entendendo? Aí foi... Passou algum tempo caminhando com a gente, mas depois saiu. Foi embora. Eu não queria que ele tivesse ido embora. Mas nós temos aqui essa perenidade de valores e princípios bíblicos que estabelece-se uma cultura que essa cultura atrai pessoas. E da mesma forma que atrai, ela expele as pessoas. Porque em algum momento o confronto vai vir. Igual uma outra situação, que a irmã chegou para mim conversando, eu disse, irmã, mas isso você quer que eu faça? Eu não posso. Porque a Bíblia ela é muito clara sobre isso. Como que você quer que eu... A realidade é que a Bíblia diz exatamente o contrário do que você quer. Então,
é bom você considerar a Bíblia. Aí ela foi e disse assim, eu vou esperar Deus falar comigo. Aí o irmão, mas eu estou te mostrando a palavra de Deus. A palavra é Ele. Está aqui, ó. É Ele, irmão. Aí você olha e diz, cara, é um espírito de engano. E a gente continua amando, entendeu? Mas quem faz a transformação não é a gente. É o Espírito. Nós continuamos amando. Mas vai chegar uma hora que vai deixar de fazer sentido se a pessoa realmente não quiser caminhar verdadeiramente à luz da palavra. Vocês estão entendendo, queridos? Então, assim, eu creio, eu estava conversando com a Rose. Essa vinda do Samuel Asaf aqui foi só confirmação de Deus. Aquela série de mensagens sobre a religiosidade vazia, cara, foi um preparo para esse domingo, sabia que a gente viveu? Porque não faz sentido, Ricardo. Uma igreja grande, mas rasa, velho. E no segundo semestre, Deus está ministrando muito forte isso no meu coração. Para a gente ser intencional em garantir aquilo que a gente acredita. Nós não podemos perder de vista a essência da visão da nossa igreja, que é o discipulado. É a transformação de vida através do poder de Deus. Quando você tem a revelação de que quando você confessa os seus pecados e recebe a oração de um justo, você é liberto, você é curado. E nós vamos ser intencionais nisso, começando pela liderança. E aí nós vamos realmente ser muito criteriosos com os critérios. Porque se existem critérios, é porque eles precisam ser observados. Existe um motivo para ele estar ali. É claro que cada caso é um caso. Amém? Então, eu vou encerrar por aqui, que eu quero dar 15 minutos para vocês terem a reunião de setor, certo? Próxima semana eu continuo. Eu vou só passar rapidamente, viu, filhão? Só os tópicos que nós vamos aprofundar mais nas próximas terças-feiras. Então, vamos lá. O primeiro motivo é o quê? Volta aí. Por que o Tadel é importante? Olha só. Aí nós vamos aprofundar nas outras terças-feiras. Porque é o tempo oficial de alinhamento da visão. Isso aqui ficou muito claro. Amém, queridos? Segundo, porque treina os líderes para pastorearem bem o rebanho. Show? E aqui acontece o quê? Para eu encerrar esse tópico, eu ir a partir do terceiro, na próxima terça-feira. O Tadel é um ambiente onde os líderes são equipados com a palavra, ok? São capacitados para desafios práticos, ok? São encorajados a crescer no chamado. Cada tópicozinho desse aqui dá uma série de mensagens. E fortalecidos espiritualmente para cuidar de vidas. Terceiro, o Tadel é um ambiente que consolida a rede de relacionamentos saudáveis. Nós podemos trocar experiências, líderes conversando com líderes. Olha o Provérbios 27, 17. Com ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Troca de experiências, tá? Quarto, impulsiona o crescimento e a multiplicação. Nós vamos detalhar isso na próxima terça-feira. Quinto, estimula a maturidade e o compromisso com o reino. Sexto, fortalece a fé e renova o ânimo. Eu não sei você, mas quando eu participo de um treinamento, eu saio estimulado a experimentar e viver aquilo que eu aprendi no treinamento, não é? Agora, quais os perigos do líder que negligencia o Tadel? Apareceu, foi o momento da oferta aqui na contratela aqui. Filhão, travou, foi? Show, vamos aqui. Quais que são os perigos do líder que negligencia o Tadel? Guarda isso aí para ver se faz sentido. Liderança desatualizada e desalinhada.
O líder que me pergunta a programação da igreja, das duas, uma. Ou ele está voando, ou ele está com preguiça de ir lá no YouTube da igreja e no Instagram e pegar a agenda da igreja. É ou não é? Segundo, perda do senso de missão e visão. O líder que negligencia o Tadel. Terceiro, ele vive um isolamento e fragilidade relacional. Quarto, célula sem fogo, sem foco e sem frutos. É isso. Vai atrás de uma célula que está morrendo para tu ver. O líder é o termômetro da célula. Pode ter a melhor justificativa do mundo. E aqui eu não estou para condenar ninguém. Mas é provável que ele tenha se ausentado dos Tadéis. É provável que ele não estimulou os seus membros a participar dos treinamentos. Quinto, frieza espiritual progressiva. Teve um tempo que tinha uma jovem aqui que era uma líder muito importante na nossa igreja. E aí ela começou a fazer faculdade e começou a se dispersar. E ela tinha bons motivos para isso. O problema é que ela não se preparou para as consequências. Então ela começou a deixar de ser vista. E quem não é visto não é lembrado. Por isso que eu, como pastor, eu que prego com mais frequência aos domingos. Porque eu tenho que transmitir um referencial para a igreja. Vocês estão entendendo? Não é porque eu quero ser o dono do púlpito. Daniel prega muito melhor do que eu. Gabriel, a mensagem que o Gabriel ministrou aqui, meu Deus do céu. Nós temos tantos bons pregadores. Mas é porque o líder, ele tem que sinalizar o referencial. Amém? Sexto, quebra da cultura da honra e da obediência espiritual. Aí, meu irmão, aqui já era. Quando quebra o princípio da honra e da obediência, aí é feitiçaria e rebelião. É feitiçaria. A pessoa se abre para todo tipo de autoridade. Isso é muito forte, né, gente? Então, isso aqui dá um curso poderoso, não dá não, Dani? Se a gente for aprofundar cada tema desse, né, o pastor Júnior uma vez me emprestou um livro, foi sobre autoridade espiritual. Cara, meu Deus. O senhor devia preparar uma mensagem sobre esse livro aí, pastorzão, para trazer num Tadel desses. Faça isso. Me avise, viu? É muito forte. Amém, meus amados? Então, antes que comece a doer, vamos ficar de pé? Brincadeira, viu, gente? Mas olha só, isso tudo que eu estou falando aqui, eu falo com muito amor e carinho. É porque realmente é algo que está dentro do meu coração. Nós precisamos voltar para... A gente precisa voltar para aquele nível de temor que faz a gente ler a Bíblia todo dia. Porque a gente quer mais dele. Sabe, a gente tem de voltar para aquela atmosfera de presença que a gente não vai sentir diferença entre o culto da manhã, culto da tarde, culto da noite. Eu vou acabar com esse negócio do culto das 7h30 ser o culto mais frio do... Porque a temperatura dos nossos cultos não deve depender dos visitantes que vêm aqui. Vocês estão entendendo? Aí que o nosso nível em Deus. Voluntários que estão servindo no culto das 7h30, consagrados, cheios do Espírito Santo. Irmão, não tem demônio que não bate em retirada. Tem negócio de cansaço, não. Se for para pregar 5 cultos, a gente prega. Teve dias de eu chegar aqui com as costas latejando, na hora que eu subo para pregar aqui, vai-se embora. Aí depois que eu desço, volta. Passo 2 dias arriado depois, velho. Mas na hora da mensagem, vem, entendeu? Não é isso. É a gente se lançar. Olha o teu irmão diz assim, se joga nessa missão, meu irmão. Meu Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo aqui. Nós oramos por cada líder de célula, por cada
discipulador, cada auxiliar, cada supervisor, cada membro da nossa igreja, Senhor. Nós declaramos uma membresia forte, Pai. Nós sabemos que o que nós fazemos não dá trabalho. É o nosso trabalho para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro células fortes, abençoadas. Nós declaramos, nós nos apropriamos, Senhor, de Itapipoca. Nós estamos debaixo de uma palavra, cada quarteirão com uma célula poderosa, Senhor. Nós declaramos Itapipoca alcançada pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Olha só, aleluia, Cláudia, mas eu quero dizer mais uma coisa. Sobre as reuniões de setores, certo? Com essa nova dinâmica, os setores vão ter mais tempo. Isso vai exigir um preparo dos supervisores de setor a esse momento de reunião. Tá? E hoje eu queria lançar um desafio. Querido, tem a imagem do trilho para o batismo? Tem? Show. Eu queria que você olhasse isso aqui. Ó. A gente está se aproximando do nosso batismo. E eu queria lançar, viu? Nessa reunião de setor hoje, eu queria que vocês pudessem fazer uma reunião participativa para vocês conversarem sobre uma estratégia ou algumas estratégias para a gente alcançar o alvo de batizar pelo menos uma pessoa por célula. Tá? A contagem das nossas células hoje são 38 células. A gente teve algumas células que acabaram encerrando, mas hoje nós temos 38 células na nossa igreja em Itapicó. Se a gente colocar o alvo de uma pessoa por célula, vocês acham que é muito difícil? Depois de tanto tempo, ter uma pessoa por célula para batizar? Eu acredito que a gente consegue alcançar esse alvo. Eu creio até que a gente vai superar, porque eu sei que tem células aí que tem que 3, 4 pessoas para batizar. Tá? Mas eu queria lançar esse desafio. Pelo menos uma pessoa para a gente batizar na sua célula nesse dia 28. E é importante se observar esse trilho. A pessoa realmente ter aceitado Jesus e participado do café com o pastor. Porque o momento do batismo é o momento que a pessoa anuncia publicamente a aliança dela com a igreja local também. Amém? Segundo, ter feito a estação DNA, que inclusive está rolando hoje lá. Então as pessoas que estão fazendo a estação DNA não puderam estar aqui. Se eu fosse eles, eu ia querer ouvir essa mensagem. E você, como um bom líder, você vai estimular os membros da sua célula que não estiveram aqui a ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Vai estar lá no YouTube. Juninho, tu acha que eu sobe quando essa mensagem? Amanhã, de manhã, 6 horas da manhã. O Juninho vai subir logo se ele notificado pelo YouTube, o aplicativo. Amém? Então a estação DNA conclui. Nós vamos ter o curso da nova criatura. Já está aí. Deixa eu pegar a data aqui, que a Jordana... Dia 16 e dia 23, curso da nova criatura. Se tem alguém que não fez o curso da nova criatura ainda, levanta a mão assim, ó. Essa é a oportunidade. Irmã, tá aí, vale a pena, viu? Faça, não deixa de fazer não, certo? Aí, ó, o livro do discipulado do acompanhamento inicial. Aqui tá até a lição 5 para um livrinho mais antigo. Mas esse livrinho mais atualizado, a entrevista pré-batismo, está lá na lição 8. Tá? Então, quem tem o livro mais antigo, faz até a lição 5, que é a entrevista pré-batismo. Quem está usando esse livro mais atualizado, você faz até a lição 8, que é onde tem a entrevista pré-batismo. Beleza? E aí, a idade mínima, 13 anos. Tá? Se tiver autorização dos pais, pode se batizar com 12 anos de idade. Ok? Mas tem que cumprir nessas requisitos. Ai, pastor, eu não sou casado no civil. Está em fornicação, irmão, não batiza. Simples assim. Ai, pastor, mas eu vou casar em julho. Pois depois que você casar, vai ter outro batismo, aí você batiza. Ok, gente? É duro. O sim é o sim, o não é o não. Tá bom? Tem exceções? Às vezes. Pois vou para a reunião de setor em nome de Jesus, viu? Eu amo vocês, queridos.